Deus, estamos de volta aqui mais uma vez com o programa A Hora da Verdade no Tempo Crítico. Que Deus abençoe todos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Na verdade, quero deixar mais uma mensagem aqui, que eu tenho certeza que vai ser de grande bênção para todos que estão aqui conosco reunidos, aprender um pouco mais a palavra do Senhor, e para todos aqueles que estarão também nos assistindo, nos acompanhando, como muitos têm nos acompanhado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero falar sobre a importância do selo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém, amados? Vamos ler a palavra no livro de Esther, capítulo 8 e versículo 8, em nome do Senhor Jesus. Amém? E diz assim: escrevam agora outro decreto em nome do rei em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel pode ser revogado. Amém, amado? Então nós vemos aqui que os reis no Antigo Testamento, eles, de certa forma, eles prefiguravam o reinado, o governo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nós vemos aqui o próprio rei Xerxes, ele dando uma carta de autorização ao Mardoqueu em relação, amém, aos judeus. E amado, e a própria Escritura ela fala sobre a importância do selo, a importância dessa carta. E no Antigo Testamento, uma carta que ela fosse selada pelo selo, pelo anel do rei, ela tinha um poder, uma importância muito grande, não poderia ser violada, né? O conteúdo daquela carta e o selo também não tinha como ser rompido, justamente por ser o selo do rei, o selo real. Então todos que rompessem aquele selo, para querer de certa forma ver o conteúdo daquela carta, né? Então muitos corriam risco até mesmo de morte. E nós sabemos que hoje em dia romper um selo numa carta é considerado crime também. Glórias a Deus. Mas o que eu quero falar verdadeiramente, amados, é que muitas vezes nós ouvimos pessoas falar que pertencem a Deus, que todo mundo pertence a Deus, que todo caminho leva a Deus. Amém? Mas só que as Escrituras, elas nos mostram ao contrário. Elas nos mostram totalmente uma posição diferente. E eu quero falar sobre isso em nome do Senhor Jesus Cristo, começando aqui na epístola de Efésios. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Amém? Versículo 13, perdão. E eu quero que vocês entendam o que eu quero passar para vocês aqui com a ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus. Diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho, né, que são as boas novas, que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui de uma forma bem clara que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir o Evangelho. Então, de que maneira nós cremos em Cristo? Ouvindo o Evangelho, ouvindo a mensagem a respeito de Jesus Cristo, o que Ele fez por nós e o que Ele continua fazendo por nós, sobre a natureza, a essência e o governo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E as Escrituras, amado, elas mesmo nos declaram o seguinte: Efésios, capítulo 4,
versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então nós vemos que ele fala muito sobre a questão do selo. O porquê que ele se refere a nós cristãos como selo. E eu quero que vocês entendam isso através das Escrituras, o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Amém? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, versículo 2 e versículo 3. 2 Coríntios 3, 2, 3. Amém? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. É maravilhoso, amado, porque se nós desejássemos nos comunicar ou enviar alguma pessoa que nós amamos, nós muitas vezes iremos mandar uma carta para ela. Glórias a Deus. E a carta, ela verdadeiramente, ela só tem um valor, ela tem uma autoridade quando ela é selada. Glórias a Deus. E o selo que é colocado sobre essa carta, ele não pode ser violado, amém? Até por uma questão de autenticidade, da importância da mensagem e da pessoa que enviou aquela mensagem. Então nós vemos que a Bíblia diz, no Evangelho de João, que Jesus Cristo ele fala, assim como meu Pai enviou, eu vos envio também. Amém? E aqui o apóstolo Paulo fala que nós somos uma carta lida por todos. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho deve estar selada em nossa mente e no nosso coração, como foi profetizado por Jeremias, em Jeremias capítulo 33, onde o Espírito Santo imprimiria a lei do Senhor em nossas mentes, em nossos corações. O que nos define verdadeiramente como cartas vivas, amém? É a presença do Espírito Santo. Então, um dom, um poder, qualquer outra manifestação, ela não define ela como uma propriedade de Deus, como uma carta de Deus. Mas o que define ela como uma propriedade, como uma carta, é o selo do Espírito e a mensagem a qual ela carrega também. Amém? E o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mas nós temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Amém? Então aqui fala verdadeiramente que nós carregamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, como carta de Deus, amém? Selado com o Espírito Santo, nós carregamos esta mensagem que são as boas novas. É como se o Senhor Jesus Cristo, Ele nos chamasse, como a Bíblia diz, que somos chamados ao Senhor, amém? Nós somos purificados, nós somos redimidos pelo sangue de Jesus e recebemos o selo da presença do Espírito Santo e recebemos a mensagem de Deus e Deus nos prepara com uma carta a ser enviada ao mundo. E qual que é a mensagem? A mensagem é que Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos perdoar e nos fazer livre de todo pecado. Amém? Então, a nossa mensagem, a mensagem da carta que somos nós que carregamos em nossa mente, em nosso coração, é a mensagem da reconciliação, é a mensagem do perdão, da misericórdia, da justificação de Deus em nossas vidas, em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, amém? Ele é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Amém? Poder de Deus porque destruiu o pecado, destruiu toda a obra do diabo. E sabedoria de Deus porque numa única obra
Ele conseguiu trazer justificação, Ele conseguiu trazer redenção, santificação e futuramente glorificação também. E tudo isso num único ato, numa única obra daquele madeiro. Ele conseguiu destruir todos os planos, toda a artimanha de Satanás, aonde ele declarou naquele madeiro que nós somos livres, está consumado, amém? E a nossa mensagem é, Jesus Cristo, Ele concluiu, Ele consumou a obra a qual o Pai entregou a Ele para fazer, a qual Ele declarou ao Pai no Evangelho de João, capítulo 17, que a obra que Deus entregou nas mãos dele estava completa. Agora glorifica-me junto a Ti, Pai, com a glória que eu tinha junto a Ti, antes que o mundo existisse. Amém, amado? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E toda carta, amado, que carrega uma mensagem, ela não pode ser violada. O conteúdo dessa carta não pode ser violada. E o que eu quero falar com isso? Nós não podemos corromper o Evangelho. Nós não podemos mudar a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo fala que muitos estavam mercadejando a palavra de Deus, estavam usando a mensagem, usando o Evangelho para fazer negócios. Muitos estão distorcendo a mensagem para buscar proveito próprio. O apóstolo Paulo fala que se ele pregasse o Evangelho para agradar os homens, ele já não seria mais servo de Jesus Cristo. E ele fala em Gálatas capítulo 1, ainda que outros se levantem pregando um outro evangelho, ainda que não seja outro, mas alguns estão distorcendo, que sejam amaldiçoados, que sejam malditos. Então nós não temos autoridade, amado, para mudar a mensagem do Evangelho. Nós não temos a liberdade para mudar a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque a palavra de Deus, a nova aliança, ela foi selada pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E nós, como cartas, fomos selados com o Espírito Santo. E Jesus Cristo diz em Atos capítulo 1 que o Espírito Santo viria para nos encher de poder e testemunharmos o Evangelho a toda criatura. Amém? Até os confins da terra. Louvado seja Deus. Então nós temos uma ordem da parte de Deus, amado. Isso é maravilhoso, porque se um decreto de um rei, de um homem, não pode ser mudado, não pode ser violado, quanto mais o decreto do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Nós temos uma mensagem que nos foi entregue pelo Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito para quê, amado? Para que nós não só simplesmente pudéssemos ser reconhecidos como a propriedade de Deus, mas verdadeiramente a nossa mensagem, ela tem poder, ela tem impacto no coração daqueles que ouvem e que abrem o coração para entender a mensagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu glorifico a Deus em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque a Bíblia fala bem claro: sele-no com o anel de selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei selado com o seu anel pode ser revogado. Amado, se uma carta escrita pelo rei Artaxerxes não pôde mudar o conteúdo, porque ele selou com o anel, que é autoridade e poder real, quanto mais o do Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? A Bíblia diz em Daniel que ele estabelece reis, ele levanta e ele derruba. Toda autoridade é divinamente constituída pelo Senhor. Então significa que ele é o soberano das nações. Se a mensagem de um homem, a qual ele colocou autoridade, não pode ser revogado, quanto mais a mensagem do Espírito Santo, que veio para glorificar e engrandecer a Jesus Cristo. A mensagem do reino de Deus é para o reino de Deus, não para o reino do homem, mas para o reino de Deus em Cristo Jesus. A Jesus Cristo ele ensinou que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, que devemos orar para que o reino de Deus se manifeste. E o reino de Deus não pode se manifestar
se não for pela mensagem do reino de Deus. Amém? Ele diz que todos aqueles que carregar essa mensagem, que pregar o evangelho, os sinais, eles hão de seguir aqueles que creem. Por quê? Porque ele garante, amém? Ele garante a autenticidade da resposta, o poder da autoridade da palavra dele. A Bíblia diz que a palavra que sai da boca do Senhor não cai por terra e nem volta vazia. Então tudo que está escrito aqui foi divinamente inspirado pelo Espírito de Deus. Homens santos, amém? Que foram inspirados pelo Espírito de Deus para nos entregar esta mensagem. E a Bíblia fala, amado, que esta mensagem que devemos levar ao mundo, Jesus Cristo e este crucificado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, amém? E ele vive. O que garante o poder da nossa mensagem é o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Porque se ele vive, amém? Se ele for ressuscitado, a nossa mensagem não somente carrega esperança, mas ela carrega o poder de vida eterno para aqueles que creem. Aleluia! Aleluia! O Filho de Deus se manifestou para destruir toda a obra do diabo. Amém? E a Bíblia diz que Deus mostrou que ele foi aprovado através da manifestação do poder dos sinais do Espírito Santo. Amém? A Bíblia fala, amado, que o próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 6, deixa eu ler para vocês em nome de Jesus. João 6. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele recebeu esse selo da parte do Pai. Amém? Porque somente ele vindo da descendência de Abraão e de Davi, não era suficiente. Ele tinha que haver uma autenticidade na vida dele para provar a humanidade e a divindade dele. E Deus colocou esse selo sobre Jesus Cristo. Amém? E a Bíblia fala que quando os céus se abriram depois do batismo, o Deus Pai falou: esse é meu filho em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Ele está falando do nosso Jesus. Está falando do que carrega o evangelho do reino. Ele diz: o que eu falo, eu recebi do meu Pai para falar. E como meu Pai me instruiu, eu faço também. E como o Espírito Santo nos ensina, devemos falar. E esse ensino, ele fala de Jesus Cristo, amado. Amém, amado? Glórias a Deus. A Bíblia diz que pela fé nós somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. É pela graça, e graça é um favor. É a demonstração de bondade, amor, compaixão e misericórdia do Senhor. Não é pelo que eu faço, mas é pelo que Jesus Cristo, ele fez por nós naquele maneiro. Ele carregou sobre si as nossas dores, nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então verdadeiramente ele é o nosso Redentor. Amém, amados? E ele declara: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Aleluia, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que, como cartas seladas pelo Espírito, nós somos propriedade exclusiva de Deus. E devemos mostrar ao mundo que nós temos um dono. E o nosso dono é o eterno, que é o qual nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E fomos selados com o teu Espírito. Aleluia! Aleluia! Você que está em Cristo, você não é somente uma nova criatura. Você não somente tem o Pai, mas você é a propriedade de Deus. E como propriedade, o diabo, o pecado não pode violar. O homem não pode violar. Aleluia! A não ser que você permita, a não ser que você abra brecha, margem para isso. Mas se você é fiel em Cristo, depende da graça, do poder de Deus. Amém, amado? A Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus não vive pecando, o diabo não toca. Ele não tem poder para violar
você como propriedade. Ele não tem poder para violar a mensagem de Deus na tua mente, no teu coração. Mas o apóstolo Paulo fala: leve cativa a tua mente a palavra de Deus e venha punindo toda desobediência. Leve cativa, amado, para que a mensagem do Evangelho não seja corrompida no teu coração pelas artimanhas de Satanás. Aleluia! A Bíblia diz que o Evangelho de Deus é poder para todo aquele que crê. A justiça de Deus é revelado no Evangelho. E esse Evangelho está na tua vida. Você faz parte dessas boas novas. Por quê, amado? Porque essas boas novas alcançou você. Hoje você é uma nova criatura. Não é porque você merece, não é pelo teu esforço, não é pelo teu mérito, não é porque um dia você acordou e decidiu acreditar e se voltar para Deus. É porque o Espírito Santo, ele veio para despertar a tua consciência, o teu coração, mostrando para você que você estava em pecado, mas mostrando para você que Jesus Cristo pagou o preço pelo teu pecado. Ele pagou o preço para te fazer uma pessoa livre. E a nossa mensagem de redenção é: arrependei-vos, porque é chegado sobre vós o reino de Deus. Se você deseja ser uma carta também, uma carta de Deus, que carrega a mensagem de Deus, que é selada com o Espírito, amém, que manifesta o poder, a glória, a autoridade de Deus. Uma coisa é necessário: você acreditar que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados e ressuscitou, está à destra do Pai, intercede por você e te faz livre. O sangue dele te redime e te purifica de todo pecado. É só você crer de todo o coração. A Bíblia diz: se nós cremos de todo o coração e confessarmos, nós seremos salvos. Porque com o coração nós cremos para a justiça e com a boca confessamos para a nossa salvação. Aleluia. E confessar o quê? Confessar que eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me perdoar. Aleluia. Amado, quando eu creio, eu confesso, automaticamente os meus pecados são lançados no mar de esquecimento. E eu sou lavado completamente pelo sangue do Cordeiro. As minhas dívidas são canceladas pelo sangue de Jesus. E já nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E todas as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. E essas são as boas novas, amado, para a tua vida. Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer te perdoar. Jesus, ele quer te restaurar. Jesus, ele quer reconciliar você com Deus. Mas isso só é possível pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo. Eu convido você agora, amado, a confessar Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E o Pai amado, ele vai te receber com os braços abertos. Aleluia. E vai te declarar que verdadeiramente já nenhuma culpa há sobre você, porque os teus pecados foram cancelados pelo sangue do Cordeiro. Amado, então reconcilie-se com Deus agora, por intermédio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E com certeza, Deus mudará não somente a tua história, mas há de te levantar e de te usar para abençoar outras vidas, de levar as boas novas às outras vidas também, para que tudo Cristo seja glorificado em você e você nele, para a honra e glória de Deus Pai. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Glórias a Deus.